Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino, e na aula de hoje nós falaremos sobre classificação da matéria. Nós estamos com uma série de vídeos falando sobre matéria e suas propriedades, então hoje falaremos sobre diferença de substância pura simples para a substância pura composta. Falaremos de alotropia e também de misturas, misturas heterogêneas, misturas homogêneas, misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Vamos comigo? Olá, queridos alunos! Na aula de hoje nós falaremos sobre a classificação da matéria. Falaremos sobre substâncias puras, sobre misturas. Vamos lá? Uma substância pura é formada por um conjunto de moléculas quimicamente iguais, ou seja, possui uma composição característica determinada e um conjunto definido de propriedades. Quais são as propriedades que caracterizam uma substância pura? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. As substâncias puras podem ser classificadas em substâncias puras simples, como as moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, H2, gás hidrogênio, O3, gás ozônio, O2, gás oxigênio, P4, S8 ou ouro. Também como a substância pura composta, que são moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes, como exemplo, H3PO4, H2SO4, ácido sulfúrico, H2O, que é a água, NH3, que é a amônia. Vamos ver a explicação de cada uma delas. A substância pura simples são formadas por um só tipo de átomo, como nós já falamos anteriormente. São formadas por moléculas iguais. Uma substância simples não pode ser desdobrada em outra substância simples, porque quando nós dividimos essa substância, ela fornece átomos iguais. O exemplo do hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, como nós já falamos anteriormente. Aqui nós temos uma molécula de oxigênio, representada por essas bolinhas e essas varetas, formada por dois átomos de oxigênio. Se nós quebrarmos esta molécula aqui, teremos dois átomos iguais. Substância pura composta são formadas por mais de um tipo de átomo ou íons. Uma substância composta pode ser decomposta em novas substâncias de composição menos complexas. São exemplos a água, H2O, o açúcar ou sacarose, C12H22O11, a glicose, como C6H12O6, e álcool etanol, C2H5OH. Como exemplo, nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que representam a composição química da molécula de água, e a molécula de glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. A alotropia. A alotropia ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. É a propriedade que os átomos têm de originar uma ou mais substâncias simples diferentes através do compartilhamento de elétrons. As formas alotrópicas dos elementos químicos se diferenciam pela atomicidade ou pela estrutura cristalina. Os alótropos apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. A alotropia na atomicidade, os alótropos diferem no número de átomos na molécula da substância simples, por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. As suas fórmulas são O2 e O3, respectivamente, havendo a variação de apenas um átomo de oxigênio entre eles. Essa variação confere propriedades diferentes, ao mesmo tempo são essenciais para o funcionamento da vida na Terra, pois o gás oxigênio é necessário para a respiração e o gás ozônio é um dos responsáveis pela proteção contra os raios ultravioleta, sendo encontrado na camada que é a camada de ozônio.
No caso do fósforo, ele também pode apresentar diversas formas alotrópicas. As mais conhecidas são o fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo branco é extremamente reativo, ele é muito instável. Ele possui a fórmula molecular P4 e varia apenas sua estrutura. Ele é muito utilizado em artigos de pirotecnia, além de aditivos de óleos industriais. A alotropia na cristalização são quando os alótropos diferem no arranjo especial dos átomos na rede cristalina. É a própria de substância no estado sólido. Exemplos: a alotropia do carbono. O carbono ele tem vários alótropos, entre eles o diamante, o grafite, o fulereno e o grafeno. Aqui no primeiro exemplo nós temos o diamante e o grafite. O grafite ele possui uma estrutura em forma de lâminas e o diamante possui uma estrutura mais compacta que confere a ele uma maior estabilidade. O diamante é o mineral com a maior dureza conhecido e é devido a isso que ele é utilizado inclusive como broca para perfuração, além, é claro, da sua comercialização como pedra preciosa. O grafite ele é facilmente desgastável, por isso ele é utilizado nos lápis que nós escrevemos, além, é claro, da utilização em peças refratárias e lubrificantes. Outras formas alotrópicas do carbono são os fulerenos, que são muito utilizados pela medicina como antivirais, antioxidantes e antimicrobianos, e há também o grafeno, que é o material mais fino do mundo. Ele consiste em uma camada bidimensional de átomos de carbono, que são organizados em formas hexagonais, cuja altura é equivalente a de um átomo. Esse material ele pode ser produzido por meio da extração de camadas superficiais do grafite, que é um mineral muito abundante na Terra e um dos mais comuns alótropos do carbono. As ligações químicas formadas entre os átomos de carbono e a espessura do grafeno tornam esse elemento recordista em algumas propriedades físicas, como resistência mecânica, condutividade térmica e elétrica. Essas características fazem do grafeno um dos mais promissores materiais, podendo ser utilizado nas mais variadas aplicações. O grafeno estável e bidimensional foi descoberto acidentalmente em 2004 pelos físicos russos Andrei Geim e Konstantin Novoselov. Essa descoberta garantiu para eles o Prêmio Nobel de Física em 2010. A existência desse alótropo de carbono já era conhecido desde 1930 e o Brasil, curiosamente, possui as maiores reservas de grafeno do mundo. Apesar dele ter a altura de um átomo, a camada de grafeno é visível a olho nu, em virtude dos efeitos relativísticos que surgem em sua estrutura. Aqui nós vemos uma cientista segurando uma folha de grafeno. O enxofre também tem alotropia na sua cristalização. As principais variações alotrópicas do enxofre são o enxofre ortorrômbico, ou também chamado apenas enxofre rômbico, e o enxofre monoclínico. As estruturas das moléculas ocorrem em forma de anel com 8 átomos de enxofre, porém possuem arranjos diferentes entre si, originando diferentes cristais. O enxofre rômbico, que é esse primeiro, e o monoclínico são encontrados em regiões vulcânicas e utilizados para a obtenção de ácido sulfúrico, H2SO4, industrialmente, bem como fazem parte da composição de fertilizantes. Os alótropos, eles têm diferentes estabilidades. Quando falamos lá de grafite, por exemplo, ele é mais estável que o diamante. O gás oxigênio é mais estável que o ozônio. Isso acontece porque os formatos alotrópicos mais estáveis estão presentes na natureza em maior quantidade. Misturas. As misturas são associações de 2 ou mais substâncias diferentes, sem que ocorra a reação química entre elas.
Dentro de uma mistura não há necessariamente proporções fixas e definidas. Elas podem ser classificadas segundo a observação visual em mistura homogênea, também chamada de solução, que é aquela que, em pontos diferentes da sua extensão, verificamos as mesmas propriedades, ou seja, visualmente vemos apenas uma fase. Por exemplo, água com álcool, o álcool com gasolina, a água com o açúcar dissolvido, que é o nosso exemplo, o álcool misturado com acetona, gasolina com óleo diesel, álcool com água e acetona ou uma mistura de gases. A segunda classificação é a mistura heterogênea, é aquela que tem propriedades diferentes em pontos diferentes da sua extensão. Ela é constituída por duas ou mais fases, por exemplo, a água com areia, o óleo com água, a água com éter, o sangue é uma mistura heterogênea, a água com gasolina, o próprio granito, porque aqueles pontos brilhantes e pontos escuros numa massa cinzenta denotam uma mistura heterogênea, o leite. O que são fases de uma mistura? É cada porção do sistema que apresenta aspecto visual homogêneo, ou seja, aspecto visual uniforme. Alguns exemplos de misturas, nós temos a água com óleo, que é bifásico, tem duas fases. A água, óleo mais cubos de gelos é trifásico. O óleo, água e álcool também é bifásico, porque a água se mistura com álcool e o óleo fica separado na parte de cima. A água com areia é bifásico. E assim por diante, óleo mais água, enxofre e areia é tetrafásico. As misturas também podem ser classificadas como misturas azeotrópicas e eutéticas. A mistura azeotrópica é aquela que durante a ebulição apresenta sua temperatura constante, ou seja, comporta-se como substância pura em relação à ebulição. Como exemplo, nós temos água mais álcool, que possui ponto de ebulição 78,1. A mistura eutética, que comporta-se como substância pura em relação à fusão. Como exemplo, algumas ligas metálicas, tais como chumbo e estanho, chumbo e arsênio, que diferem quanto à solubilidade. É o exemplo da solda. A solda ela é formada por 62% de estanho e 38% de chumbo, e é um exemplo de mistura eutética. Nós diferenciaremos melhor as misturas azeotrópica e eutética quando nós estivermos analisando o diagrama de fases de misturas na aula sobre estados físicos da matéria. As características físicas das substâncias puras e as diferenças delas com as misturas. Ao contrário das substâncias puras, as misturas não têm composição constante, ou seja, nós podemos juntar sal numa quantidade maior ou menor numa mistura, junto com um copo d'água. As misturas não têm propriedades características bem definidas. Por exemplo, enquanto a água pura congela a 0 grau, a mistura água mais sal vai congelar abaixo de 0 grau, numa temperatura que dependerá da quantidade de sal que foi adicionada à água. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se no meu canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Curta e comente este vídeo, compartilhe e não deixe de assistir os demais vídeos dessa série. Muito obrigada. Tchau!